de Jesus. Eu convido você agora para abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo de número 10. Hebreus, capítulo de número 10. Vamos ler por enquanto o versículo 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém, queridos? Hoje é uma data muito importante, né? 24 de setembro. E todos nós sabemos o alarido que se fez com essa data, 23 e 24 de setembro. Eu me lembro, até marquei aqui, que no dia 27/8, nós nos referimos a essa data aqui num culto de domingo, a mensagem que tem por título, Povo que ora, ora vem Senhor Jesus. Não é a primeira vez que algumas pessoas se esforçam para marcar uma data para o arrebatamento da igreja ou para a volta de Jesus. E sempre quando a data passa, algumas pessoas se frustram e outras se esfriam. E se esfriam porque desconhece que Deus está agindo exatamente conforme o predito. Quem crê nisso, diga amém. Nós cremos assim, com toda a confiança do nosso coração. Então, naquela data, nós falamos que nós não estamos esperando Jesus numa data marcada, mas que nós somos aquele povo que, juntamente com o Espírito Santo, estamos orando o tempo todo, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, qualquer dia. E neste versículo de hoje, nós temos um texto que vai nos ajudar muito a viver o tempo em que nós estamos vivendo. Então eu quero lembrá-los como introdução que aquilo que a gente tem falado repetidamente aqui, Jesus disse aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos. Se Jesus disse que ninguém sabe, nem os anjos sabem, não adianta tentar saber. O dia e a hora ninguém sabe. Só no capítulo de Mateus, você vai encontrar 4 vezes Jesus repetindo. Que em Mateus 24, 25, 36, 42 e 44. Ele falou, numa hora em que vocês não estiverem pensando, ele virá. Dia e hora ninguém sabe. Vocês precisam ficar atentos, vocês precisam ficar vigilantes, vocês precisam ficar apercebidos. Porque ele virá como o ladrão vem de noite. E o ladrão vem numa hora em que ninguém pensa. Então nós temos a certeza que ele vem, temos a promessa da sua volta, vivemos nessa esperança, mas não sabemos nem o dia e nem a hora. Mas nós fomos avisados, estamos avisados, e tudo está predito. Jesus disse que nós saberíamos por nós mesmos as épocas. Ele falou que nós saberíamos por nós mesmos as estações.
Ele disse: olhe para a figueira, olhe para Israel, olhe para o céu, olhe para a palavra profética, então vocês saberão o tempo, porque será um tempo de grande aflição, de rumores de guerra, de terremotos, de bramido das ondas do mar. Então nós saberíamos a época, saberíamos o tempo, mas ele deixou claro que nós não saberíamos nem o dia e nem a hora. E ele falou que nós deveríamos viver nessa esperança. Esse texto que o escritor aos Hebreus está citando, o meu justo viverá pela fé, ele está repetindo o que disse Abacuque, no capítulo 2, versículo 4. E foi baseado nesse versículo de Abacuque, o profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 4, que Paulo citou por 2 vezes Abacuque, dizendo: o justo viverá pela fé. Foi baseado neste versículo que Martim Lutero proclamou a reforma protestante no século XVI. Esse versículo tem norteado e fundamentado a fé de milhares de pessoas ao longo da história da igreja. Quando que ele foi dito pela primeira vez? Na época do profeta Abacuque. E o que estava acontecendo naquela época? Exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Sabe por que Deus disse para Abacuque que o justo viverá pela fé? Porque Abacuque tinha feito a seguinte oração a Deus. Ele falou: Deus, até quando eu vou clamar e o Senhor não vai ouvir? Até quando eu vou gritar e o Senhor não vai responder? Olha a injustiça na terra, olha a violência, olha o pecado, olha a afronta. Por que o Senhor permite a gente viver isso? O que teu povo está fazendo aqui? E ele clama a Deus, e Deus diz para ele que vai cumprir a promessa dele de trazer juízo nos dias de Abacuque, como trouxe, logo se cumpriu. E ele disse para Abacuque: a minha palavra permanece, a minha promessa está valendo, e se tardar, espera. Não tardará, mas se tardar, espera. Espera firme, crendo, porque o meu justo viverá pela fé. Amém? Quem me entendeu, diga amém. Então preste atenção, queridos. Dia e hora ninguém sabe. Será uma hora que ninguém sabe, será uma hora que ninguém está pensando. Deus, ele, nesse momento, ele está falando com a igreja, e a igreja dele é que tem a missão de falar ao mundo. Você deve se lembrar que desde que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, ele nunca mais falou com o mundo. Um pouquinho antes de morrer e ressuscitar, ele disse para os discípulos: mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vós me vereis, porque eu vou para o meu Pai e volto para junto de vós. Isso se cumpriu em Atos 2. Ele morreu, ressuscitou, foi para o céu, e em Atos 2 o Espírito Santo voltou para habitar a igreja. Mas da ressurreição de Jesus até a sua ascensão, ele ficou aparecendo para os discípulos depois de morto e ressuscitado por 40 dias, mas nunca mais apareceu para o mundo. Só para os da fé. Só para os discípulos, só para os seguidores. Pilatos não o viu mais, Herodes não o viu mais, os fariseus não o viram mais, os religiosos não o viram mais. Ele desapareceu do mundo, mas continuou falando com os seus. E deixou a promessa que ele ficaria conosco, falando com os seus, todos os dias, até a consumação dos séculos. Até o arrebatamento da igreja. Ele falou: eu vou continuar falando com vocês, e ele não fala mais o mundo. Quem fala com o mundo somos nós. A igreja tem uma missão: falar, receber de Deus a palavra, a orientação e pregar para o mundo. Mas o mundo nunca mais viu, não sabe e nem verá mais Jesus, só no juízo. Só no juízo.
Porque o mundo quer saber isso, quer data, quer local, quer endereço, quer um lugar. Eles não querem compromisso. Eles não querem viver pela fé. Eles não querem renúncia. O mundo está esperando alguém dizer, ei-lo aqui, ei-lo ali. Vai acontecer tal dia, eles estão fixados em datas e eventos. E a orientação de Deus para o seu povo é que eles vivam na promessa da fé. Viver por fé quer dizer que todo o tempo que você estiver vivo, você tem que estar vivendo crendo. Quem me entendeu, diga amém. Você está vivo hoje, você tem que viver na fé dessa promessa. Se amanhã você acordar vivo, você tem que viver na fé dessa promessa. O meu justo viverá assim. Ele não vai ficar vivendo como se Deus não existe, e quando alguém falar é agora, ele vai correr para lá. Deus não fala com o mundo. Portanto, não espere vir nenhuma orientação da parte de Deus via mundo. Só enganos, só seduções, só enganos religiosos. Deus vai continuar guiando o seu povo pelo seu evangelho, pela sua palavra e pelo seu Espírito Santo. O que vier, qualquer coisa que vier por outra fonte, não é digna de crédito. Não deis crédito. O próprio Jesus falou, eu vou-lo tenho predito. Vai ser como nos dias de Noé. Enquanto Noé estava construindo a arca, eles nem perceberam. Só foram perceber quando ele entrou na arca. Aquele dia e hora, ninguém sabe. É numa hora em que vocês não estiverem pensando. É para vocês viverem vigilante. Tem uma promessa. O Espírito Santo vai estar trazendo a memória ao coração do seu povo, onde quer que o seu povo esteja, essa lembrança. O tempo todo. Porque o Espírito Santo está orando, ora vem Senhor Jesus, e como o Espírito Santo habita no coração do povo de Deus, ele está levando o povo de Deus, o Espírito e a noiva estão orando, ora vem Senhor Jesus. Amém, queridos? É nessa promessa que nós estamos vivendo, é nessa orientação que nós estamos vivendo, porque o mundo continua perdido, e enquanto o mundo está vivendo em perdição, a igreja está vivendo a sua missão. Estamos falando que eles estão perdidos, nós estamos salvos? Estamos dizendo que perdidos em relação a Deus. Estão perdidos. E quem está perdido, o fim dele é a perdição. Aqueles que já se encontraram com Deus, já se reconciliaram com Deus em Cristo Jesus, que não estão mais perdidos, já foram achados, já estão vivendo um relacionamento de amor, eles não vivem mais na perdição, eles estão vivendo em missão. Este texto de Hebreus, ele foi escrito para uma igreja que vivia mais ou menos o que a igreja vive hoje. Foi no começo da história da igreja. Grande perseguição. Ser cristão significava colocar o seu pescoço a prêmio. Morrer. Sofrer perseguição de toda sorte, dentro do lar, dentro da sociedade e em qualquer lugar. Um terrorismo teológico, um terrorismo de toda sorte. E o escritor escreveu para a igreja do começo da igreja, e a mesma palavra ela se estende por todo o tempo da igreja, dizendo, o meu justo, ele viverá por fé. Existirá aqueles que vão retroceder? Ele falou, mas nós não fazemos parte dele. Então nós temos aqui algumas orientações preciosíssimas. A primeira começa no versículo 19, quando ele fala da fé pessoal, de cada pessoa. Ele fala, tendo pois irmãos, olhe comigo na sua Bíblia, ó. Tendo pois irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, e aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo em água pura. Como que o justo viverá pela fé? Vivendo uma fé pessoal.
Vive um novo caminho. Qual vive um novo caminho? Deus, em Cristo Jesus, abriu um caminho chamado Vive um Novo Caminho, que é pelo sangue de Jesus, que ele consagrou além do véu. Então, a partir de Cristo agora, que seu sangue derramado, toda e qualquer pessoa que crê em Deus e aceitou o plano dele na vida de Jesus, pela vida dele, ele tem comunhão com Deus através do Espírito Santo por meio de Jesus Cristo. É o vivo e novo caminho. Esse vivo e novo caminho é ele que vai entrar além do véu. Quantas pessoas estão pensando que Deus pode não vir mais, porque já marcaram muitas datas e Jesus não veio? Tem outros que dizem, ninguém sabe ao certo, talvez demore. Deus, em Jesus, o Espírito Santo, através do Evangelho, está guiando o seu povo por um caminho desde já. E assim como o mundo não ouve Deus, o mundo também não sabe quem são essas pessoas. O mundo conhece as igrejas instituídas, mas eles não têm a menor ideia do que se trata quando se fala de igreja invisível. Como que é isso? É a igreja que Jesus edificou. Como é que esse povo está tendo comunhão com Deus, se não é na igreja institucionalizada? Esse povo tem uma linha de comunicação, um acesso permitido a Deus direto. Pelo sangue de Jesus, pelo nome de Jesus. Isso foi efetivado na cruz do Calvário, quando ele morreu e falou, está consumado, e o véu do templo, que simbolizava a separação entre Deus e o homem, rasgou-se de alto a baixo. Quem sabe disso? Diga amém. Então tem um povo na terra que tem acesso, que fala com Deus, que vive com Deus, que ouve Deus, que tem comunhão com Deus. Isso eu estou falando é um relacionamento muito além deste relacionamento de igreja. Tratado aqui pelo escritor aos Hebreus de fé pessoal, que cada um tem essa fé em Deus, que Deus abriu essa oportunidade para ele, dizendo, olha, você quer se relacionar comigo? Você quer que eu habite no seu coração? Você quer ouvir a minha voz? Quer a minha proteção? Quer estar orientado sobre tudo que vai acontecer a cada momento da sua vida? Sentir aqueles impulsos divinos? Tem uma porta aberta para você ter comunhão com Deus. Isso é uma verdade bíblica. Isso é uma experiência pessoal que todos nós aqui podemos comprovar. Quem sabe disso, diga amém. Se você não está entrando lá, se você não está oficiando ali, se você não está aproveitando esse sumo sacerdote, se você nunca entrou lá no Santo dos Santos na presença de Deus, não é porque Deus te impediu. Ah, mas eu sou pecador. Não tem problema. Ah, mas eu tenho muitos problemas. Não tem problema. Você vai lá pelos méritos de Cristo, pelo sangue de Jesus, amado por Deus, aceito por Deus. Portanto, quando você quiser entrar lá, ir lá, Deus vai olhar para você e receber você, porque Jesus estará na sua frente dizendo, tudo que ele deve, tudo que ele fez, toda a culpa dele está sobre a minha vida. Por isso ele pode. Pelos méritos de Cristo. Mas muita gente, com toda essa facilidade, nunca entrou lá. Ele se orienta via mundo. Só que o mundo não sabe nada de Deus, o mundo está perdido. O mundo vive na perdição. Jesus falou, nunca mais vou falar com o mundo. O mundo não vai me ver mais. É vocês me verão. Porque eu vou e volto. E vou ficar com vocês, e vou habitar em vocês. Portanto, quem não está vivendo isso, está perdendo o melhor do cristianismo. Quem me entendeu, diga amém. A segunda orientação, continuando, o texto de Hebreus está no versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, considerando-nos também uns aos outros para nos estimularmos em amor e boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns,
antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Então preste bem atenção, você está vendo muita gente malhar a igreja. Muita gente dizendo que não é mais importante congregar, que não precisa mais comungar. Porque uma vez que a igreja, a instituição está avacalhada, demonizada, comprometida, vendida, desmoralizada em todos os sentidos, não preciso apresentar argumentos, você sabe como a igreja, instituição, está desmoralizada. Ela não é digna de confiança. E alguns aproveitam, porque a igreja institucionalizada, a igreja dos homens está desmoralizada, eles entendem que então a igreja de Jesus também está desmoralizada. Que a comunhão deixou de existir. E que aquela igreja que Cristo instituiu, a dos homens ele destruiu, mas a dele ele edificou, alguns entendem que essa também deixou de existir. O texto diz assim, olha, guarda firme a confissão da sua fé, de esperança, sem vacilar. Quem fez a promessa é fiel, ele vai cumprir. Não deixe de congregar, como é costume de alguns. Porque Jesus não voltará para buscar indivíduos, ele voltará para buscar a sua igreja. E a igreja é chamada de corpo. E membro fora do corpo não é corpo. Célula fora do corpo não é corpo. O que é chamado de corpo é a comunhão de todos os membros. É um corpo invisível, porém real. Ele é sustentado, ele é vivo pelo Espírito Santo de Deus. E aqui diz, como é costume de alguns. Ao contrário, antes façamos admoestações. Ele está dizendo, vive essa comunhão. Essa pessoa que está do seu lado, ela está do seu lado, porque Deus alcançou ela como alcançou você. Sabe o que ela tem a ver com você? Ela tem a ver que assim como você, ela foi achada por Deus, o Espírito Santo de Deus habita nela, ela vai morar com você na eternidade, ela é uma afortunada como você, porque a graça de Deus caiu sobre a vida dela, e ela tem tudo a ver com você. Essa aversão que se cria da igreja, isso é do inferno. Porque a Bíblia fala que o diabo se levanta contra Deus e contra tudo que se chama ou manifesta a glória de Deus. E quando você vê Deus falando da sua igreja, ele tem por ela um enorme carinho. Um grande amor. Ele tem ela em grande honra, em grande estima. Aprendemos aqui na quarta-feira que ela está destinada a viver com ele com uma honra acima da honra angelical. Isso já é da igreja. E algumas pessoas colocam essa demonização que existe na instituição também na igreja de Jesus. Então não existe promessa de arrebatamento, não existe promessa de honra, de glória, de morada celestial para o indivíduo fora da comunhão. Todas as promessas que eu conheço, todas as bênçãos que eu conheço, elas estão para o coletivo, para a igreja. Nos salvou, nos amou, nos remiu, nos edificou, nos arrebatará, nos honrará, nos levará. Edifício, corpo, igreja, noiva. E as pessoas que abandonaram a comunhão da igreja, o que o texto vai dizer, não é muito agradável. Por que abandonaram? Porque se esqueceram daquele que fez a promessa que é fiel. Falou que ele habita no coração de cada um, e cada pessoa que o Espírito Santo de Deus alcança e convence ele de que Jesus é o seu Salvador, ele é agrupado no povo chamado povo de Deus para viver como corpo. Lá em Atos 2, você vai ver no final do capítulo dizendo que o Espírito Santo acrescentava à igreja cada dia, cada pessoa que ele ia salvando. Cada pessoa que é salva, ele é agrupado nesse corpo. Na igreja institucional? Não, na igreja invisível. A partir dali ele é mais um
que vai usar o vivo e o novo caminho, vai ter comunhão com Deus e vai viver a comunhão dos santos em admoestação, em esperança, em fé, porque nós não somos daqueles que retrocedem. Porque aquele que recua, o Senhor disse, a minha alma não terá prazer nele. Amém, queridos? Olha um aviso aqui para aqueles que rejeitam o caminho da fé pessoal e o caminho da comunhão pessoal. Então, o primeiro texto diz, o caminho da fé pessoal, cada um deve cuidar da sua fé. Depois, o segundo texto diz, cada um deve cuidar da sua comunhão. Eu devo oferecer a você a minha comunhão. Porque você tem tudo a ver comigo. Você é uma pessoa que tem o seu nome escrito no livro da vida, você tem Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo de Deus habita na sua vida, você crê no Evangelho, você está esperando o arrebatamento, e é exatamente isso que acontece comigo, portanto, nós temos muita coisa em comum. As nossas diferenças não faz a menor diferença para quem tem isso em comum. Isso é o que importa. Fomos amados pelo mesmo Deus, com o mesmo amor, com a mesma graça, temos o mesmo destino, temos a mesma missão, somos habitados pelo mesmo Espírito. O que eu poderia ver de diferença em você? O que eu poderia ver de diferença em você? Para não te dar a minha comunhão. Ou para você não me dar a sua comunhão. Então ele diz, não deixe de congregar como é costume de alguns. Agora veja no versículo 20, uma mensagem para aqueles que vivem o seu pecado pessoal, mesmo depois de conhecer Jesus. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois, ou melhor, versículo 26, desculpa, tá, irmão? Não é 21 não, 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem estiver rejeitado a lei de Deus, de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, e eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então existem pessoas que mesmo depois de conhecer Jesus, seu amor, seu perdão, o seu sacrifício, eles insistem ainda em continuar deliberadamente, prazerosamente, voluntariamente, pecando. Aí o texto diz assim, olha, se você, depois de ter o pleno conhecimento da verdade, de ser alcançado pela graça, pelo perdão, pela misericórdia, você volta a pecar novamente, você era um pecador. Olhe para mim aqui para você entender. Você era um pecador. Um maldito pecador. E aí Deus diz assim, eu te amei. Senhor, mas eu não sou digno. Não tem problema. Eu sou cheio de falhas, sou cheio de defeitos. Não importa quem você é, o que você fez, qual é a sua culpa. Não importa. Você está alcançado pelo amor. Você está aceito, você é chamado. E ele diz, venha. Toda a tua culpa, eu assumo ela, eu pago por ela. E eu te dou em troca da sua culpa o meu perdão, em troca da sua miséria a minha riqueza, eu aceito a sua vida como você é, para te dar o direito de você viver a vida que eu vou te dar em Cristo Jesus um dia. Quem me entendeu? Diga amém. Depois de receber isso, seu nome está escrito no livro da vida, Deus cancelou todas as suas culpas, perdoou todos os seus pecados, te aceitou viver com Ele, aí você volta deliberadamente viver na prática do pecado. Ele diz assim, olha, não tem outro sacrifício. Já não resta mais sacrifício de expiação.
O sacrifício que Deus tinha para expiar pecado de qualquer pecador, em qualquer condição, em qualquer lugar, na história da humanidade, é o sangue de Jesus. E uma vez que você já foi beneficiado com este sacrifício, e você agora calcou aos seus pés o Filho de Deus, eu não quero o Filho de Deus. O sangue da comunhão, o sangue da aliança, que nós falamos, não deixe de congregar. Não quero saber da comunhão. Não dou a mínima para a comunhão. Não dou a mínima para esse amor de Jesus. Você não dá a mínima para o Evangelho. Falou, você está calcando aos pés, de novo o Filho de Deus, profanando o sangue da aliança e ultrajando o Espírito Santo de Deus que habitava em você. Ele falou, Deus não tem mais nada para você. O que ele tinha para você era isso. Um amor tão grande que não tem ninguém que não é alcançado por ele. Um perdão tão grande que não existe culpado que este perdão não alcance. Um sangue tão purificador que alcança a todos. Agora, quando alguém diz, não quero, não creio, não aceito, não obedeço. Aí um dia essa pessoa vai encontrar com Deus, e o que Deus tinha para ele, ele dispensou, ele rejeitou. O que ele fez com Jesus? Pisou, calcou aos pés. O que ele fez com a comunhão? Ultrajou. O que ele fez com o Espírito Santo? Não deu a mínima, posso viver muito bem sem Espírito Santo. Realmente, muitas pessoas vivem muito bem sem Deus. Muito bem sem Evangelho. Muito bem sem Jesus. Muito bem sem Espírito Santo. E aí o escritor diz assim, olha, o que resta para eles é uma coisa horrível. Uma expectativa de juízo vindouro, porque é horrível cair na mão do Deus vivo. Então, quem teve conhecimento dessa graça, quem foi chamado para essa comunhão, quem recebeu de Deus esse vive novo caminho, essa oportunidade, esse perdão, este oferecimento de habitar no coração da pessoa com o Espírito Santo, e ele ultrajou, dispensou, ele falou, Deus não tem mais nada para ele. Não existe nada maior. Não existe um plano B. Não existe uma outra oferta. Não existe... Se alguém perguntar para Deus, tem alguma outra coisa? Ele vai dizer, não, o que eu tinha você dispensou. Você não quis. E o que resta para essa pessoa? Diz aqui o texto, uma expectativa horrível de juízo. Quem me entendeu, diga amém. Por isso nós somos daqueles que valorizamos a fé pessoal. Deus abriu um novo e vivo caminho. Eu não preciso de ninguém para entrar lá. Não tem que nenhum sacerdote segurar na minha mão e falar, vou orar por você. Ele falou, não. Tem lá no céu um sumo sacerdote chamado Jesus. Ele foi primeiro exatamente para abrir o caminho, para que você possa falar com Deus todos os dias, todas as horas, qualquer momento, pelo mérito dele, pelo sangue dele. Você só não entra lá se você não quer. Então não arrume desculpa, dizendo, não, eu acho que eu... Não, ele abriu o caminho pelo sangue dele, pelo mérito dele, o caminho está aberto. Deus está dizendo assim, olha, pode vir, e você é bem-vindo, eu te aceito, eu te ouço, eu te amo, eu te quero. Você foi pensado antes de existir, antes da fundação do mundo, eu sabia quem era você. Eu te amei, sempre te amei. Eu te amo, mas não sei se ele te amará sempre. É uma certeza que toda e qualquer pessoa pode ter, é que Deus o amou sempre e que Deus o ama sempre. Mas não existe essa certeza de que ele será amado para sempre no amanhã, se ele rejeitar e não corresponder a este amor.
Amém, queridos? No versículo de número 32, ele está falando da contribuição pessoal de cada um para o reino dele. Ele está dizendo, ó, lembrai-vos dos dias anteriores, foi onde começou a nossa leitura, em que vocês foram iluminados, sustentaram com grande luta e sofrimento, ora exposto como espetáculo, tanto em opróbrio quanto em tribulação, tornando-vos coparticipantes daqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Esse texto está dizendo assim, olha, você foi chamado por Deus não somente para ser dele, mas para participar da obra que ele está fazendo na terra através de pessoas. Eu disse no início e repito, Deus não fala com o mundo, Deus fala com a igreja. A igreja tem uma missão de falar com o mundo. Então Deus ama todo mundo e quer alcançar todo mundo, e quer falar com todo mundo. E para isso ele usa pessoas. E nós somos esses privilegiados que fomos chamados para participar com Deus de uma coisa que ele quer fazer e está fazendo, que é alcançar vidas. E o escritor está dizendo, olha, muitos de vocês já sofreram tribulação, já foram ao encontro dos encarcerados, dos perdidos. Muitos de vocês chegaram a abrir mão de vossos recursos para isso. E tudo isso está diante de Deus, a sua contribuição pessoal para aquilo que Deus está fazendo na terra. Então esses versículos aqui estão dizendo para nós uma mensagem muito simples, que toda e qualquer contribuição sua em prol do reino, ela está diante de Deus. Quem me entendeu, diga amém. Então a sua vida, ela soma para o reino. Depois que Deus te salvou e te fez um herdeiro da glória que há em Cristo Jesus, e te deu uma missão, porque ele disse assim, olha, Deus me enviou, e assim como ele me enviou, estou enviando vocês. Então você é um enviado. Você é um embaixador do reino dos céus. Se você nunca se sentiu como tal, isso tem a ver entre você e a sua comunhão com Deus, mas é isso que ele diz que você é. Talvez você tenha se esquivado, dizendo que você não é capaz, mas o que a Bíblia diz é que você sim, e que você é capaz, porque a capacidade vem do Senhor. Portanto, isso tem a ver entre você e Deus. Deus, quando te chamou, ele tem um propósito com a sua vida, e esse propósito é que de alguma forma você esteja contribuindo para aquilo que ele está fazendo na terra. É a sua contribuição pessoal. Seu louvor, a sua oração, a sua adoração, a sua contribuição, o seu testemunho, o seu culto, por onde você passa, aonde a glória de Deus é refletida na sua vida, você está contribuindo para aquilo que Deus está fazendo na terra. Se a sua vida não está contribuindo em absolutamente nada, alguma coisa precisa ser feita. Porque o texto diz, essas pessoas, sabendo que elas tinham da parte de Deus uma vida e um patrimônio superior, elas aproveitaram o tempo das suas oportunidades para manifestar Deus na sua obra na terra. E por último, no versículo 35, ele diz, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Quem aqui está vivendo esta confiança em Jesus? Diga amém. Não abandone essa fé. Não abandone essa confiança. Palavra de Deus para o nosso coração. Ela tem grande galardão. Quem já abandonou essa confiança, fique sabendo, você está abrindo mão de um grande galardão que Deus tinha para a sua vida. Você dispensou. Não foi Deus que tirou, não foi Deus que tomou, foi você que dispensou. O versículo seguinte, com efeito,
tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá, e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, a minha alma nele não se compraz. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Olha os que retrocedem. Retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma. Queridos, nós estamos vivendo tempo de grande engano religioso. Quem crê nisso, diga amém. Nós estamos vivendo tempo de grande sedução demoníaca. Temos aprendido que o diabo consegue melhores resultados quando investe como sedutor do que como um destruidor. É verdade que ele é as duas coisas. Está sempre tentando destruir. Mas nós que vivemos no mundo livre, um tempo de grande sedução. A sedução é tão grande que muita gente tem deixado a fé, a esperança em Jesus, a vida de igreja, a vida de comunhão, a sua missão, o seu chamado, a sua promessa, porque eles não conseguem mais dizer não aos encantos deste mundo da morte. É um mundo que promete muito, que oferece muito, e muitas pessoas não têm resistido. E têm retrocedido, têm dado as costas para Deus. E a Bíblia diz, nós não somos daqueles que retrocedem. Sabemos exatamente onde estamos, o que estamos fazendo e o que estamos esperando. Podem esperar, daqui para frente, nós vamos começar a ver acontecimentos de fazer as pessoas desmaiarem de medo. Você vai começar a ouvir notícias de toda sorte. Cada vez mais o nome de Deus sendo difamado, cada vez mais a igreja de Deus sendo perseguida e difamada, cada vez mais o evangelho de Deus sendo perseguido e difamado, cada vez mais é tempo de cumprimento profético. O tempo, Jesus disse, vocês saberão por vocês mesmos. E os irmãos podem aguardar, num curto espaço de tempo, muitas coisas acontecerão. Mas o povo de Deus está focado nas promessas. O povo de Deus está focado na fé, na esperança. É um povo que vive uma fé pessoal, uma comunhão pessoal. É um povo que foi liberto do seu pecado pessoal. Não é que nós deixamos de ser pecadores, nós deixamos de ter prazer no pecado. De viver uma vida que afronta Deus. Para vivermos uma vida que agrada a Deus, uma vida, como disse o texto aqui, que contribui para aquilo que Deus está fazendo na terra. Tanto na nossa vida, como em tudo que participamos e pertencemos. E isto trará sobre este povo que vive esta vida um destino pessoal. Veja que o grupo aqui se divide. Tem aqueles que retrocedem e eles vão para a perdição. Perdição é o destino de quem está perdido. Ele está perdido em relação a Deus. Então tem gente que não sabe onde Deus está, não sabe como falar com Ele, não sabe o que Ele está fazendo, não sabe o que Ele prometeu, não sabe o que Ele disse que aconteceria nos últimos dias, não sabe como se portar, como viver, como adorar, como esperar. Em relação a Deus, eles estão perdidos. Para onde eles vão? Para a perdição. É o destino final dos perdidos. O texto diz, nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que são da fé para a conservação da alma. Quem me entendeu, diga amém. Você que está vivendo nesta fé, nessa expectativa, nesse compromisso,
nessa fidelidade, diz o texto, você está dando um destino eterno à sua vida. Você não está banalizando ela, jogando no lixo. Seduzido pelo destruidor ou pelo grande sedutor, abrindo mão de tudo que Deus te deu, a vida, e de tudo que Deus fez por ela, conquistando ela para Ele na cruz do Calvário, te amando, enviando Jesus, purificando seus pecados, oferecendo a você o Espírito Santo, te dando uma missão. Você não está banalizando tudo isso. Você está valorizando e vivendo nessa expectativa. Ainda que seja com sofrimento, ainda que seja com dores, ainda que seja com lutas, e até mesmo, diz o texto, com o espólio dos vossos bens. Não tem problema, você tem ciência de que Deus já te deu vida e patrimônio superior na glória. Nós vivemos nessa esperança. Então, queridos, daqui para frente, não se demova da sua posição. Olhe para Jesus, se intere das suas promessas, coloque a sua vida diante dele e fique firme. E viva a sua vida, tranquilo. Durma, acorde, trabalhe, viva, sorria, brinca, não tem problema. Mas o meu justo viverá pela fé. E em cada momento da sua vida que você se sentir vivo, você vai saber, eu estou vivendo esta fé. Indo ouvindo, aconteça o que estiver acontecendo no mundo ou na sua vida, dentro dela ou fora dela. Deus disse, o meu justo vai viver nesta fé. Sabe quem é Deus, sabe o que Ele está fazendo, sabe o que Ele prometeu, sabe o que Ele vai cumprir, sabe quem você é, sabe onde você está, sabe o seu destino. O meu justo está vivendo esta fé. O tempo todo. Porque quando a trombeta tocar, será num abrir e fechar de olhos. Não vai dar tempo de você fazer uma oração. Dia e hora ninguém sabe. Deus não está falando com o mundo, mas Ele está falando com a igreja. E quando chegar a hora, num piscar de olhos, você saberá que o seu Senhor está te chamando. E em qualquer momento que você se sentir vivo, você estará vivendo esta fé. Amém? Deus nos abençoe em Cristo Jesus.